Olá, como você está? Seja muito bem-vindo ao canal Saúde e Saber. Já é inscrito no canal? Se ainda não, se inscreva agora. Como está a sua saúde mental? Já parou para pensar no assunto? Alguma vez refletiu se os seus pensamentos, ideias e sentimentos estão em harmonia? Sabe a diferença entre saúde mental e doença ou transtorno mental? Fica até o final desse vídeo, você vai entender melhor que essas palavras, embora confusas e confundidas, não significam a mesma coisa. Em geral, os termos causam confusão, mas basta tê-los com cuidado, pois são autoexplicativo. O primeiro refere-se à saúde e os outros à ausência dela. Não existe, porém, uma definição oficial para o conceito de saúde mental, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS. O termo está relacionado à forma como uma pessoa reage às exigências, desafios e mudanças de vida, e o modo como harmoniza suas ideias e emoções. Diariamente, vivenciamos uma série de emoções, boas ou ruins, mas que fazem parte da vida, né? Vou te contar uma história que você pode se identificar ou que pode parecer com alguém. Vou falar aqui de Maria. É um personagem fictício, tá? Maria é uma pessoa muito esforçada, dedicada, sempre se esforçou muito no trabalho e então foi promovida, pois seus superiores perceberam tal capacidade, foi promovida a gerente. Mas vamos colocar aqui que Maria pegou Covid, aí teve que trabalhar em casa de home office. Aí começou a trabalhar em casa de home office, a demanda de trabalho aumentou muito e essa demanda a Maria começou a ficar muito estressada, cada vez mais estressada. Com isso, desenvolveu a síndrome de burnout. Já tem um vídeo aqui falando sobre essa síndrome, procura lá no canal. A partir daí, ela também começa a desenvolver um transtorno de ansiedade generalizada. Ela começa a ter várias preocupações sobre vários aspectos de sua vida e também sobre o trabalho, é claro. E por causa desse transtorno, também desenvolveu o distúrbio do sono. Então vamos lá. Primeiro, ela pegou a doença. Segundo, ela teve a síndrome de burnout. Terceiro, ela teve o transtorno de ansiedade generalizada e também o distúrbio do sono. Você sabe a diferença de doença, síndrome de burnout, transtorno de ansiedade generalizada e distúrbio do sono? Isso tudo está ligado ao transtorno mental. Vamos lá, doença. O que é doença? Segundo a OMS, doença é ausência de saúde. Dá para perceber claramente quando uma pessoa está doente. Quando ela está doente, ela não consegue fazer alguma coisa porque ela está com alguma condição que prejudica a saúde dela. Por exemplo, a Covid-19 é uma doença que é causada por um vírus que faz com que as pessoas tenham uma série de sintomas como ausência de olfato, insuficiência respiratória, ausência de paladar e etc. Trazendo para a saúde mental, uma doença que é muito conhecida, que tem afetado muito as pessoas, é a doença de Alzheimer. Pois é, a doença de Alzheimer é causada por uma degeneração do tecido cerebral que faz com que as pessoas tenham perdas de memória e afetam idosos a partir dos 60 anos em diante. Embora também pode afetar pessoas mais jovens. O que eu quero que vocês entendam é que
O termo doença é utilizado quando a gente sabe mais ou menos a causa que faz com que uma pessoa fique doente. No caso do Covid, é o próprio vírus. E no caso do Alzheimer, é uma doença de degeneração do tecido cerebral. Então, doença é basicamente isso. É quando a gente entende a causa ou as possíveis causas que fazem com que uma pessoa fique doente. Aí, qual seria a diferença básica de doença para síndrome? A diferença é que a doença tem uma causa específica. A síndrome não tem uma causa muito clara. Ela pode ser a junção de vários sintomas ou de várias características que geram uma determinada condição ou patologia. Por exemplo, quase todo mundo conhece a síndrome de Down, né? E o que é a síndrome de Down? O que se trata na síndrome de Down? A síndrome de Down é uma anomalia genética que faz com que a criança tenha um desenvolvimento neurológico anormal, tanto em aspectos físicos como em aspectos comportamentais. Porém, não se sabe exatamente o que gera essa alteração genética e o que é que causa esse problema genético que faz com que esse neurodesenvolvimento seja comprometido. Só se sabe o que acontece, mas não entende o porquê que acontece. Então, lembrando, doença tem uma causa muito específica e entende o que está causando aquela doença. No caso da síndrome, não. Inclusive, vale reforçar que a síndrome ela pode variar com o tempo em alguns casos. Ela pode ter influências genéticas ou ambientais. Em algumas situações, ela pode até deixar de existir, como no caso da síndrome do pânico ou da síndrome de burnout. E com o devido tratamento psicoterápico e farmacológico, ela vai embora. O que é distúrbio, então? O distúrbio geralmente é uma alteração ou uma incapacidade de condições físicas ou psicológicas que afetam alguns aspectos da rotina do indivíduo ou das suas capacidades neurocognitivas. Por exemplo, distúrbio de fala. O distúrbio da fala é uma incapacidade de uma alteração anormal na capacidade das pessoas poderem se expressar, poderem falar adequadamente. Também o distúrbio do sono. Sabemos que dormir é uma necessidade fisiológica e quando uma pessoa tem o distúrbio do sono, significa que ela tem alguma alteração em algum aspecto do seu corpo ou das suas capacidades cognitivas, que faz com que ela não consiga dormir. Então gera esse distúrbio, gera essa alteração. E aí o que acontece? É que o acúmulo de problemas ou distúrbios psicológicos pode gerar um transtorno. Transtorno é algo que transtorna a vida de um indivíduo, porque gera comprometimento em alguma parte, em algum aspecto da sua vida, seja profissional, seja social, seja interpessoal, consigo mesma. Para a psiquiatria, o transtorno pode ser conceituado como uma perturbação da ordem mental, que acontece principalmente devido a uma falha na parte frontal do cérebro. Deu para entender? Então, o transtorno ele vai sempre gerar isso, um comprometimento, um senso de incapacidade no indivíduo. Ele sempre vai achar que não tem condições de desenvolver algum tipo de atividade ou que ele é incapaz de desenvolver alguma tarefa. É importante relatar aqui que os transtornos, eles podem variar. Ele pode ser de ansiedade, temos também aqui um vídeo falando sobre ansiedade. Pode ser de humor,
pode ser de transtorno de personalidade. Também temos um vídeo aqui falando sobre o transtorno de personalidade. Procura aqui o que você vai achar. Transtornos dos neurodesenvolvimentos, que são espectro autista, déficit de atenção e hiperatividade. Enfim, entenda que para ser um transtorno, primeiro tem que transtornar e comprometer a vida do indivíduo, seja no nível individual, no nível profissional, seja no nível acadêmico. Tem que comprometer de alguma forma esse indivíduo de forma ampla. Mas para finalizar esse vídeo, vou explicar uma coisa aqui para vocês. Quando se fala em saúde mental, a gente não pensa necessariamente em cura, porque para uma série imensa de transtorno ou de síndrome ou de distúrbio, não existe cura. Por exemplo, não existe cura para a síndrome de Down. Não existe cura para Alzheimer. O que se busca em saúde mental, na maioria das vezes, é promover a maior qualidade de vida. Fazer com que a pessoa que é portadora daquele transtorno ou daquele distúrbio saiba viver com mais qualidade e saiba se adaptar melhor à sua condição, ao seu próprio transtorno. Por isso, quando perceber alguma diferença comportamental, tem que procurar um médico, procurar um especialista. Você gostou desse conteúdo? Foi de importância para você? Comenta aqui, deixa seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós e para o YouTube entender que esse conteúdo é importante e transmitir para mais pessoas. Muito obrigada por permanecer até aqui. Continue sempre aqui no canal, porque sempre colocaremos vídeos falando sobre saúde. Até breve!